A nossa temática de hoje é falar bastante aí do coração, rever os pontos anatômicos, aqueles que ainda não conhecem vão conhecer basicamente as estruturas anatômicas e entender a sua relação aí direta no atendimento de uma parada cardiorrespiratória, tá bom? Então vamos lá discutir. O professor Hermes, se tiver aí nos escutando, pode entrar na sala aí que eu tô já com a sala aqui aberta, Hermes. Então vamos lá. Pessoal, quando nós falamos de coração, né, da parte cardio e a sua correlação aí direta aí com a parada cardiorrespiratória, do ponto de vista anatômico, o que a gente precisa entender? Que esse coração, ele é formado por músculo cardíaco. O músculo cardíaco, ele tem uma característica toda especial de fibras musculares, e graças a Deus, né, nós temos essa característica própria do músculo cardíaco, que dá a ele uma condição de trabalhar de forma contínua, com uma grande quantidade de batimentos cardíacos aí no período de 24 horas, né, e sem gerar a fadiga propriamente, né? Quando nós falamos de músculo, a gente pensa sempre no músculo esquelético. Então, quando eu faço uma atividade física extenuante, a tendência é que tenha uma fadiga muscular. O coração, por que ele trabalha tanto assim? Bate ali numa frequência cardíaca ali de repouso, variando de 60 a 80 batimentos cardíacos por minuto, por 24 horas, por semana, 7 dias na semana, por 30 dias no mês, e não fadiga, né? Então, é uma característica própria de ter muitas mitocôndrias, de produzir muita energia metabólica para o seu próprio consumo, para a sua própria utilidade. Então, isso é muito bom, isso é importante. Então, por isso que é um tipo de músculo específico do nosso corpo. Ele tem aí aproximadamente o tamanho de um punho cerrado, né, que está aí localizado na região que nós chamamos aí de mediastino, que é a região central do nosso tórax, ficando ali entre os pulmões, pulmão direito e esquerdo. Ele pesa, em média, aí, 255 gramas nas mulheres e 310 gramas nos homens. Essa variação por gênero, ela existe, é considerada dentro dos padrões de normalidade. Esse posicionamento do coração, como eu disse para vocês, estando aí na região do mediastino, na região entre os pulmões, ele basicamente não é tão centralizado, vamos dizer assim. 2/3 da massa do coração é voltada para o lado esquerdo, voltada, tá certo? E o outro 1/3 ele é voltado um pouco mais para a parte direita. Então, assim, ele está na região central? Está, mas ele faz uma leve inclinação. E essa leve inclinação para o lado esquerdo faz com que a sua massa mais inferior, que é propriamente a região dos ventrículos, seja voltado mais para o lado esquerdo, tá? Então, 2/3 aí da nossa massa cardíaca é voltada para o lado esquerdo. Não que o coração fica do lado esquerdo do peito, né? Como já ouvimos algumas pessoas falarem que o coração fica mais do lado esquerdo. Não, ele está ali na região do mediastino com uma leve inclinação, jogando a sua massa, 2/3 da sua massa para esse lado, tá? Então, aqui nessa imagem, nesse exame de imagem, a gente consegue perceber que os ventrículos, eles estão um pouco mais focados aqui para o lado esquerdo. Aí nós estamos vendo na parte superior aqui os grandes vasos, os vasos de base, tá? Então, aqui é onde ficam localizados os grandes vasos. Então, aqui a gente consegue ter essa ideia. Então, essa imagem é uma imagem de um coração humano real, né, dentro das suas características reais. Então, o que a gente percebe aqui? Essa parte inferior do coração, nós chamamos de ápice. Tá? É o ápice do coração, essa parte inferior. O ápice é ponta, né? Ponta de flecha, parecido com uma ponta de flecha. E a parte superior, onde nós chamamos de base, tá? Onde nós chamamos de base,
é onde ficam os grandes vasos. Então, percebam que aqui eu tenho os grandes vasos que saem e chegam até o coração. Esses grandes vasos estão localizados na região da base do coração. E nas laterais é o que nós chamamos de margem, né? Então, eu tenho a margem medial, que é aquela mais centralizada do coração, e uma base, que é a base pulmonar, que fica em contato ali mais com a parte pulmonar. Na região superior, o que eu consigo observar? Olha só, vamos ver se vocês conseguem acompanhar a seta aqui do meu mouse. Então, na parte de cima eu tenho os átrios e na parte de baixo nós temos os ventrículos, que são cavidades, tá? As cavidades internas. Na parte do átrio, eu consigo ver essa massa aqui nas laterais, onde ficam os átrios, essa massa que parece com uma orelha, são as aurículas, tá? Então, eu tenho a aurícula do átrio direito e a aurícula do átrio esquerdo. Esses grandes vasos aqui que ficam entre essas aurículas, vamos lá. Então, esse átrio aqui, ó, que está entrando nessa aurícula do lado direito, é a veia cava. Tá? Nessa imagem, a gente consegue visualizar bem a veia cava superior. Mais ao lado, esse outro grande vaso aqui que faz uma curvatura, faz um arco, isso daqui é a artéria aorta. A artéria aorta, ela sai, basicamente, ou ela leva o sangue proveniente do ventrículo, que é o ventrículo esquerdo, que está aqui embaixo, na região do ápice, na margem esquerda. Então, o sangue sai daqui, vai diretamente para a artéria aorta. A artéria aorta, ela faz aí um arco, né, levando esse sangue para os membros inferiores, e desse arco ramificam as artérias que vão para a parte superior do nosso corpo. Ao lado, então, nós vimos a veia cava, a artéria aorta. Ao lado da artéria aorta, nós temos o tronco pulmonar, tá? A artéria pulmonar, aqui é o tronco pulmonar. Essa artéria aqui, o tronco pulmonar, ela leva o sangue venoso que sai do ventrículo direito. Então, o ventrículo direito está aqui, o sangue venoso sai daqui, vai para o tronco pulmonar. Do tronco pulmonar, essa artéria leva o sangue propriamente para os pulmões, e lá ele vai passar pelo processo lá de troca gasosa, de hematose, para trocar o oxigênio e assim com o gás carbônico e assim por diante, tá bom? Então, aqui uma imagem real. Outro detalhe que nós conseguimos visualizar aqui, de uma forma bem superficial, mas dá para prestar atenção, olha só, são os vasos, nós temos vasos aqui na parte externa, na parte muscular externa do coração. Esses vasos, eu vou mostrar mais para frente para vocês, são as coronárias. Eu só estou aproveitando essa imagem, porque como é uma imagem real do coração, dá para a gente visualizar melhor esses detalhes, tá bom? Então, aqui nós temos, olha só, a parte das coronárias, que são vasos sanguíneos que ligam o próprio coração e levam sangue ao próprio coração. Então, vamos lá. As cavidades internas. Então, fiz aqui um corte coronal no nosso coração. Então, separei ele em duas metades, uma metade anterior e uma inferior. Nós estamos vendo uma metade aqui do coração. O que eu consigo visualizar? Que ele tem cavidades aqui dentro, tá bom? Então, são 4 cavidades. 2 cavidades que nós consideramos superiores, de um lado e de outro, e 2 cavidades inferiores. As cavidades superiores nós chamamos de átrios. Então, eu tenho o átrio do lado direito, o átrio do lado esquerdo. Externamente, a parede externa é aquela aurícula que eu mostrei anterior para vocês. Mais embaixo, na mesma linhagem, na mesma direção dos átrios, nós vamos ter as cavidades inferiores, que são os ventrículos. Então, eu tenho o ventrículo do lado direito e o ventrículo do lado esquerdo. Então, as cavidades superiores são as primeiras regiões do coração a receber o sangue. Depois disso, elas progridem para os ventrículos, tá? Então, o átrio direito, ele leva o sangue, ou ele desemboca o sangue no ventrículo direito, da mesma forma que o átrio esquerdo joga o sangue para o ventrículo esquerdo. Aqui, o que nós conseguimos perceber? Que existe uma parede muscular aqui no meio, separando
o ventrículo esquerdo do ventrículo direito, para que o sangue aqui ele não se misture. Por quê, pessoal? Porque de um lado passa o sangue que é o sangue venoso, que é aquele sangue que tem bastante quantidade de CO2. E do outro lado passa o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Esse sangue, eles não podem se misturar. Então, para que não haja essa mistura, nós temos uma parede entre os ventrículos. Essa parede é chamada septo interventricular, o nome dessa parede muscular. Conseguimos ver também nessa imagem que a parede muscular do ventrículo esquerdo, ela é mais volumosa do ponto de vista muscular. Então, ela tem mais volume, ela tem mais massa. Então, o ventrículo esquerdo, naturalmente, ele é mais volumoso, ele tem mais hipertrofia do que o direito. Por quê? Porque ele é o grande responsável por mandar o sangue para todo o corpo, né, tanto nas partes inferiores do nosso corpo como partes superiores, com uma determinada pressão, para que esse sangue chegue a todas essas regiões. Então, é importante que ele faça a sua contração de expulsar o sangue, para expulsar o sangue, com bastante força. Automaticamente, ele acaba sendo mais forte no ponto de vista de volume muscular, tá bom? Então, só para que vocês entendam esses detalhes. Aqui nós conseguimos ter uma visão também bem legal, que é a visão interna ainda do coração, que a gente consegue mostrar alguns detalhes que na imagem anterior não tinha. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver as válvulas, né, as válvulas cardíacas, tá? Essa visão interna. Então, ó, átrio direito, ventrículo direito. Entre o átrio e o ventrículo, nós temos uma válvula aqui, que é uma estrutura formada de tecido conjuntivo bem resistente, que serve como uma porta, né? Ela ali, ela trabalha abrindo e fechando. Quando ela se fecha, ela mantém o sangue confinado no átrio direito. Quando ela abre, ela permite que o sangue que esteja no átrio direito agora desça para o ventrículo direito. Então, ela funciona dentro desse mecanismo de abre e fecha. No entanto, quando ela abre e fecha, nós escutamos esse som que propriamente é o som da nossa ausculta pulmonar, o famoso tuntar do coração. É nada mais, nada menos do que a abertura e fechamento das válvulas cardíacas. Então, nós temos uma válvula, olha só, entre átrio direito e ventrículo direito. Nós temos uma outra válvula, que é entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, que é chamado de válvula mitral. Essa daqui do lado direito é a válvula tricúspide, e a do lado esquerdo é a válvula mitral. Aí nós temos mais outras duas válvulas que são o conjunto de válvulas semilunares, né, que propriamente elas recebem o nome individual conforme o vaso sanguíneo que ela está. Então vejam só, do ventrículo do lado direito, o sangue venoso sai e progride para a artéria pulmonar. Então, nessa saída, eu vou encontrar uma válvula, que é a válvula do tronco pulmonar, ou a válvula pulmonar. Aqui está a artéria aorta, aquela que eu mostrei para vocês, olha só. O sangue, quando sai do ventrículo esquerdo, ele vai encontrar uma válvula aqui, que é a válvula da aorta. Ele força essa porta, essa válvula, ela abre e aí ele consegue sair e chegar no restante do corpo. Então, o coração, ele tem 4 válvulas. 2 atrioventriculares, que é a tricúspide mitral, e 2 semilunares, que é a pulmonar e a aórtica, tá bom? Então, só para que vocês saibam como funciona. Então, para que o sangue ele flua de uma cavidade das cavidades superiores para as cavidades inferiores, ele precisa abrir essas válvulas atrioventriculares para que ele consiga descer. Para que eles saiam do ventrículo e cheguem às outras regiões do corpo, eles precisam abrir as válvulas semilunares, que é a pulmonar e a aórtica. E assim funciona no mecanismo de abre e fecha. Essas válvulas, principalmente as atrioventriculares, elas estão conectadas à parede muscular interna dos ventrículos por tecido conjuntivo chamado de cordas tendíneas, que são esses filamentos
de tecido conjuntivo que se liga à parede interna do ventrículo. E essas paredes internas, elas têm os postes, vamos dizer, ou pontos musculares, onde essas cordas se fixam, são chamados de músculos papilares, que são essas saliências musculares que tem aqui dentro. Eles são os músculos papilares, tá bom? Só para que vocês entendam aí a parte interna, como funciona. Vejam só nessa imagem que eu estou mostrando aqui nessas flechas o sentido do fluxo sanguíneo no coração. Então, ele entrou aqui por cima, ó, pela veia cava superior, que é o nosso retorno venoso, e esse sangue, por que eu tenho a seta aqui em azul? Porque está simbolizando o sangue venoso, que é aquele sangue pobre em oxigênio, rico em CO2. Então, ele vem pela veia cava superior, chega no átrio direito, abre a válvula atrioventricular, passa para o ventrículo direito. Do ventrículo, ele vai para a artéria pulmonar e chega no pulmão. Do lado esquerdo, o sangue arterial desce do átrio esquerdo, abre a válvula tricúspide, chega no ventrículo esquerdo, do ventrículo abre a válvula aorta e ele sai para o resto do coração. E esse é o sentido do fluxo interno aí do coração, como ele progride, como ele caminha, só para que vocês entendam. Vejam só nessa imagem, pessoal, que nós estamos aqui simbolizando, né, nesse gráfico aí para vocês, desenho gráfico, né, como ocorre aí, basicamente, a sístole e a diástole. O que seria a sístole e a diástole do nosso coração? Percebam que na imagem, vocês estão vendo aí o coração, ele contrair e relaxar. Quando os átrios contraem, lá em cima, o sangue que está dentro dele desce para os ventrículos, força as válvulas se abrirem e ele desce para o ventrículo, enchendo os ventrículos. Quando os ventrículos estão cheios, ele é agora pressionado, ele faz uma contração e manda o sangue para fora. Por onde? Pelas artérias. Para os átrios receberem sangue, eles precisam estar relaxados. Quando os átrios estão relaxados, o sangue entra. Então, como que funciona? O que é sístole e diástole? É um momento de relaxamento e contração dessas cavidades. Quando o ventrículo ele está relaxado, ele recebe sangue, é o momento que nós chamamos de diástole. Quando o ventrículo contrai para expulsar esse sangue para fora, nós chamamos isso de sístole. Sístole e diástole, então, nada mais é do que um mecanismo de contração e relaxamento muscular desse coração para receber e expulsar o sangue das suas cavidades. Por que eu estou tocando muito nesse ponto aqui? Vou parar um pouquinho o compartilhamento aqui e vou voltar à imagem aqui, depois eu falo com vocês. Só para que vocês entendam, pessoal, da necessidade de entender isso, principalmente, sabe por quê? Na hora de fazer a RCP, na hora de fazer as compressões. O quão isso é importante que a gente saiba o que é sístole e o que é diástole, tá? Eu vou aproveitar esse momento aqui para receber o nosso convidado, o professor Hermes, para que ele se apresente aqui para vocês e a gente volta juntos aí, continuando na nossa abordagem do... Boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Hermes? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, meu irmão. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Estou te ouvindo muito bem, tá tranquilo. Cara, que bom, muito bom te receber, é um grande prazer estar recebendo você aqui no IBATE, é uma grande satisfação para nós, você aqui é uma pessoa muito especial para nós, você é um amigo muito querido e um profissional exemplar aí, que tem uma bagagem tremenda e tenho certeza que vai contribuir muito aqui para o nosso bate-papo. Hermes, se apresenta um pouquinho aí para o pessoal que está nos assistindo e depois a gente já volta aí para o conteúdo. Eu que agradeço, meu irmão. Sabe o quanto eu lhe admiro e você é um irmão para mim. Foi uma honra te conhecer pessoalmente e ter sua amizade para mim é muito importante. Muito obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Hermes, sou enfermeiro. Atualmente sou estudante de medicina do 5º ano
e sou instrutor de suporte básico de vida, de primeiros socorros, credenciado pelo Instituto Brasileiro de APH, o IBRAP. E tá aqui falando sobre um tema que eu amo muito, que é a parada cardiorrespiratória. Então, é muito bom. E tá com uma grande referência, que é o Ednei, professor Ednei, um grande amigo, um irmão, que eu conhecia só através dos vídeos e que tive a honra de conhecer pessoalmente lá em Salvador. Então, muito obrigado pelo convite, meu irmão, e parabéns. Viu? Tá excelente sua explanação. Estou aprendendo muito. Tamo juntos, meu irmão. Muito bom ter você aqui. O professor Hermes aí é enfermeiro, né, graduado, e tá em qual semestre de medicina, o Hermes? Nono. O Hermes é acadêmico aí de medicina do nono semestre, né? Então tem muito aí a contribuir conosco. Hermes, então eu vou voltar aqui o compartilhamento e nós vamos discutindo aqui, fazendo um bate-papo. Só antes disso, Hermes, Certinho. vamos aproveitar aqui. Acho que tem algumas perguntas aqui. Eu vou aproveitar o momento por causa das imagens que a gente tem aí, né? Então a Denise aqui ela perguntou: ó, as válvulas atrioventriculares, né? Elas fecham quando as cordas tendíneas puxam elas para baixo, ou é o contrário? Tá correto, Denise. Realmente as cordas tendíneas acabam fazendo essa tensão sobre as válvulas. Por que existe essa tensão, né, das cordas tendíneas sobre as válvulas? Porque o sangue está entrando, né? O sangue está entrando e faz pressão dentro dessa cavidade, fazendo contração daqueles músculos papilares e aí, consequentemente, vai puxando tudo que está em cima e essas válvulas vão se fechando, tá bom? Então, aproveitar uma pergunta aqui, porque a gente já estava falando de válvula. Então, vamos lá. Vamos voltar ao compartilhamento. Hermes, a qualquer momento você fica à vontade aí para explanar alguma informação que você queira. Perfeito, irmão. Pode continuar aí, tá perfeito. Então, falamos aqui da sístole e diástole, né? Então, aqui é uma imagem que mostra, só para que vocês tenham a ideia do sentido, né? Então, o sentido átrio-ventrículo direito, então eu tenho artéria pulmonar, e aí eu tenho átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, esse é o sentido. E como que funciona, sempre lembrando, né? Na sístole é o momento da contração dos ventrículos, essa contração é uma contração que existe ali uma certa pressão, que tem uma força para expulsar esse sangue, então na sístole eu tenho contração ventricular, mais a saída de sangue aí como consequência dessa contração. Já a diástole é o momento do relaxamento dessas cavidades. Então, elas precisam estar relaxadas porque elas se abrem, facilitando o quê? Então, a entrada de qualquer substância, que nesse caso é o sangue para dentro dessas cavidades. Então, percebam que daqui a pouco nós vamos reforçar a ideia aí da parada cardiorrespiratória no tocante a simular essa situação. Numa parada cardiorrespiratória, o nosso paciente, a nossa vítima, acaba não tendo mais essas atividades de sístole e diástole acontecendo. Então, aqui nessa imagem, vejam só um coração real, né, um coração humano, como que ele trabalha nesse mecanismo de sístole e diástole. Detalhe importante, enquanto as cavidades superiores elas estão contraindo, as cavidades inferiores, que são os ventrículos, elas estão relaxando. E vice-versa. Quando lá em cima relaxou, os átrios relaxaram, os ventrículos contraem. Por isso que vocês conseguem visualizar um intervalo de tempo diferente do que está acontecendo na parte superior. Então, os átrios superiores, eles batem num ritmo, eles contraem num ritmo diferente dos ventrículos. Esse intervalo de tempo ele é importante. Por quê? Para acontecer isso daqui, ó. Para dar tempo do sangue que está lá em cima encher essa cavidade e quando ele contrair, ele entrar dentro de uma cavidade que está aberta. Imagine se todas as cavidades, as 4, estivessem contraindo e relaxando ao mesmo tempo. Não ia ter tempo suficiente para encher essas cavidades.
Então, é dessa forma que funciona. Isso daqui é um coração real, com um mecanismo de estímulo elétrico ali externo para fazer ele bater ali de forma real, como que é os batimentos cardíacos do coração, tá bom? Só para vocês visualizarem bem essa imagem aí. E aqui, pessoal, é basicamente o ponto principal dessa linha de entendimento, é o bombeamento mecânico, né? Então, quando nós realizamos as compressões cardíacas durante uma parada cardiorrespiratória, nós vamos nada mais, nada menos do que simular uma sístole e diástole de forma mecânica nesse coração. Então, nessa imagem, o que nós temos aqui? Um coração que está em diástole, as suas cavidades estão em diástole, né? E quando eu comprimo esse tórax, eu vou fazer uma sístole. Então, relaxei, tirei a pressão, faço diástole, comprimi, eu faço sístole. E é um movimento mecânico. Hermes, quer falar alguma coisa aqui dessa etapa? É exatamente isso, né? No momento da compressão, o intuito é gerar uma sístole, né? Uma contração dos ventrículos, para fazer com que a gente consiga ejetar esse sangue, né, para os órgãos vitais, e assim fazer toda a questão da nutrição desses órgãos, né, levando oxigênio, nutrientes, para que ele volte a funcionar, né, normalmente. E o momento da gente permitir com que esse tórax retorne a cada compressão é permitir que ocorra a diástole, né, o relaxamento, o enchimento ventricular, para que esse coração se encha de sangue novamente, para quando a gente for fazer uma nova compressão, né, a gente conseguir ejetar a quantidade de sangue suficiente. É exatamente isso. E é até por isso, né, Hermes, que é tão importante assim a gente ter aquela relação da profundidade ideal para a compressão, para que você realmente consiga fazer uma sístole ali, o mais próximo do ponto fisiológico desse coração, né? E também para que a gente consiga, no momento da diástole, deixar o tórax voltar na sua totalidade, né? Eu acho que está tendo um pouquinho de retorno aqui para mim. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. E para que o tórax, quando eu tire a compressão do tórax, eu consiga permitir uma diástole mais próximo do fisiológico, que o coração, que os ventrículos se encham novamente de sangue. Então, se eu não comprimir com a profundidade ideal para fazer uma sístole ali, simular uma sístole mecânica, e eu não deixo o tórax expandir também completamente, eu começo a perder volume de ejeção de sangue para atender aquele momento ali que o paciente está passando. Então, por isso é importante aí que vocês conheçam esse ponto de vista anatômico, tá? Aqui os nomes das válvulas que eu coloquei aqui nessa imagem para vocês, eu vi que muitos perguntaram aí, pediram para repetir o nome dessas válvulas, né? Então, ó, as válvulas que ficam entre átrios e ventrículos, o conjunto de válvulas é chamado átrio ventricular. A do lado direito é a tricúspide, a do lado esquerdo é a mitral. O conjunto de válvulas que ficam nos vasos, nas artérias de saída do coração, são chamados de válvulas semilunares. Aí nós temos a pulmonar, que fica na saída da artéria pulmonar, e tem a aórtica, que fica na saída da artéria aórtica. Tá bom? Só repetindo aí para aqueles que pediram. Aqui mostra realmente o funcionamento dessas válvulas. Então, eu tenho as válvulas atrioventriculares abertas, olha só. Então, mitral e tricúspide. Aí, o que acontece? Quando elas se abrem, o sangue entra dentro dos ventrículos. Para o sangue entrar dentro dos ventrículos, as válvulas semilunares, ó, elas estão fechadas. Então, eu tenho automaticamente o conjunto de válvulas trabalhando em momentos distintos. Duas válvulas atrioventriculares enquanto estão abertas, as semilunares estão fechadas. Quando as semilunares se abrem, as atrioventriculares se fecham. Por quê? Porque quando as semilunares abrem, é para o sangue sair dos ventrículos. Automaticamente, o sangue, nesse momento, está chegando nos átrios também. Então, elas estão fechadas para deixar o sangue receber
o átrio receber sangue. Então, por isso que elas vão trabalhar em ritmo diferente. Então, por isso, é importante que o coração trabalhe assim, ó, parte superior, contraia e relaxe em momento diferente da parte inferior, das cavidades inferiores, tá bom? Aqui, um ponto interessante também, que vai inclusive ajudar na hora que o professor Hermes for falar um pouquinho aí para vocês do desfibrilador, falar um pouquinho do mecanismo da RCP, que é entender que como o coração funciona do seu ponto de vista elétrico, né? Que é o elétrico muscular, que basicamente é o responsável por gerar a contração e relaxamento. Essa sístole e essa diástole que nós falamos tem que ter um estímulo, e esse estímulo é um estímulo elétrico, que naturalmente ele nasce no coração, esse estímulo, né? Ele nasce numa região aqui em cima, ó, chamado nó sinusal, tá aqui em cima, ó, tá? É esse ponto. No entanto, que esse ponto é conhecido como marca-passo fisiológico do coração. O coração, ele é um órgão autônomo, ele tem a sua própria condição de gerar o seu estímulo elétrico. Por isso que, às vezes, nós escutamos falar na televisão, fulano, paciente tal, teve morte cerebral, mas ainda o coração está funcionando. O coração tem essa condição, ele é um órgão autônomo, ele consegue produzir seus próprios impulsos elétricos. Por isso que aqui é o marca-passo fisiológico natural do coração, que fica lá na região superior do átrio direito. Então, na região superior do átrio direito, nós temos o nó sinusal. Esse nó, então, ele gera o impulso elétrico. Esse impulso, agora, ele vai chegar em ambos os átrios. Então, ele vai percorrer os átrios. Por onde? Ele percorre os átrios por esses feixes aqui, que são os feixes internodais. Então, eles vai percorrer tanto o átrio do lado direito, quanto o átrio do lado esquerdo. Então, esse impulso elétrico, essa propagação elétrica, percorre os átrios, e aí depois ela chega num segundo ponto, num segundo marcador de células neurais, que é o que nós chamamos de nó atrioventricular, que é esse daqui, ó, que fica no canto inferior, mais interno do átrio do lado direito também, tá? Então, essa cavidade aqui, ó, é o átrio direito. Então, na parte superior, o nó sinusal, e na parte inferior, mais interna, o nó atrioventricular, tá? Então, ele tá aqui, ó. Aí, chegou aqui, esse nó, ele faz rapidamente ali um retrocesso, ele dá uma segurada nesse impulso, para gerar um intervalo de milésimos de segundos de atraso, para que as cavidades superiores não batam junto com as inferiores. Então, ele faz esse retrocesso, segura um pouquinho, e depois ele manda essa propagação elétrica por esses feixes nervosos aqui, ó, que passa onde? No músculo do septo interventricular, naquela parede do meio entre os ventrículos, essa parede muscular. Então, ela passa aqui por dentro. Perceba um detalhe. Nos átrios, essa propagação elétrica ela percorre as paredes externas, ó, as paredes externas, e depois vem para o centro. Nos ventrículos é um pouquinho contrário, ela percorre as paredes internas, essas fibras internas, onde está a parede muscular. Aqui, esses feixes chamados de feixe de His, tá? Então, eu tenho o feixe de His do lado esquerdo, feixe de His do lado direito. Chega lá embaixo, na região do ápice, faz uma curva na região do ápice, lá embaixo, e sobe para as paredes externas dos ventrículos. E aí ela já vai subir aí para as paredes externas, e vai se ramificando por ali também as fibras de Purkinje. Então ela faz a curvatura e vai subindo, ó. Por que ela faz essa curvatura, esse sistema de condução? Porque a tendência agora é contrair o ventrículo de baixo para cima, empurrando o sangue, né? Para o sangue subir para onde? Para encontrar as artérias lá em cima. Então, por isso que o sentido da propagação elétrica, no caso dos ventrículos, é de baixo para cima, diferente dos átrios. Os átrios não tem que mandar sangue para baixo, então eles contraem de cima para baixo, empurrando o sangue para baixo. Os ventrículos, eles têm que contrair de baixo para cima, e empurra o sangue para cima. Esse é o sistema de condução de propagação elétrica, que basicamente nós chamamos de essa propagação de momento de despolarização e repolarização das células cardíacas. Então, há um momento que a célula ela fica mais excitada, né,
que ela se contrai e é um momento que ela fica menos excitada, ou seja, ela é inibida para ela poder relaxar. Isso nós chamamos de repolarização. E acontece em momentos diferentes, que propriamente gera aí os efeitos aí do eletrocardiograma. O Hermes, quer fazer algum comentário nessa etapa aqui? Eu só queria falar que está sendo explanado de forma perfeita, minha amiga. É exatamente isso, né? É entendendo essa anatomia e entendendo que o estímulo elétrico ele vem de baixo para cima, quando se fala de ventrículo, né? Para exatamente poder entender que esse sangue ele é ejetado, né, para a parte superior, para que ele entre nas artérias, né, tanto na artéria pulmonar como na aorta, e assim vá para a sua direção, né? Então, perfeito. É exatamente isso. Tem uma pergunta aqui da Denise, onde ela pergunta: esse sistema de condução, ele é de tecido muscular especializado ou tecido nervoso? É o tecido muscular especializado, né? O sistema nervoso, a sua função, se tratando de coração, não é gerar o impulso elétrico, mas sim ter o controle de um aumento de uma frequência ou uma diminuição dessa frequência através do nervo vago, né? Então, o nervo vago, ele emite ramos onde ele permite com que consiga aumentar a frequência do coração ou diminuir, mas não gerar a frequência cardíaca. A frequência cardíaca ela é gerada exatamente por um sistema próprio, que é através do nó sinusal. Não é isso, Dinei? Isso aí, perfeito. É isso mesmo, meu amigo. Muito bom. Muito bom, obrigado pela pergunta, Denise. Eu vou voltar aqui o compartilhamento para que a gente possa usar a imagem aqui. E o que é bacana aqui, pessoal, olha só, não é proposta da nossa aula aqui, até porque precisaríamos de um tempo muito maior, falar de eletro, né? Mas só para que vocês entendam, essas ondas que são produzidas no eletrocardiograma, né? A onda P, complexo QRS, isso daqui são momentos dessa despolarização, ou seja, dessa atividade elétrica no coração. Então, a gente consegue, através de um eletro, ler cada momento ali que está passando essa condução elétrica e o que está acontecendo realmente, se existe uma falha nessa condução elétrica ou não. E isso é representado por esse gráfico aqui do eletrocardiograma. Então, quando os átrios eles estão sendo excitados por essa propagação de corrente elétrica, a gente consegue ver nas primeiras ondas aqui o que está acontecendo com ele. Então, a gente vai percebendo ali o que está acontecendo. Olha só, quando a parede interna dos ventrículos, lá na região do septo interventricular, pelas fibras de RIS estão propagando impulso elétrico, a gente consegue lá no complexo QRS já estar observando o que está acontecendo. Então, é isso que é interessante, entendermos que quando, por exemplo, olha só, a parede do septo está recebendo a propagação de impulso, a gente está conseguindo no gráfico acompanhar basicamente o que está acontecendo. Houve uma falha aqui, opa, o gráfico vai me mostrar alguma falha ali também. Então, essa é a ideia, né, de entender como que funciona essa questão aí de excitação, de que ocorre a contração da musculatura por excitação do sistema elétrico que o coração tem, tá bom? E aqui, externamente, pessoal, olha só, e é interessante comentar sobre isso, o coração, ele também tem o seu próprio fluxo sanguíneo, ele também tem que receber sangue, não é só mandar para fora, né? Ele precisa de nutrientes, ele precisa de vida, né? Ele precisa de oxigênio. E, basicamente, ele recebe esse fluxo sanguíneo proveniente das artérias que nós chamamos de coronárias. As coronárias, elas rodeiam todo o coração ali, tanto as artérias quanto as veias, rodeiam para cuidar do fluxo sanguíneo do próprio coração. As coronárias, então, elas são vasos que saem da artéria aorta, aqui, ó, logo na saída da artéria aorta nós temos a anastomoses das coronárias, e essas
conexões recebem ali fluxo sanguíneo. Basicamente, ali, quando ocorre uma sístole e ejeção desse sangue para fora da aorta, de 5 a 7% desse fluxo de sangue que está saindo fica ali para o coração. Isso é muito importante, porque você pode ter uma hemorragia lá na extremidade corporal que o coração, ainda assim, ele está recebendo sangue para manter ele vivo. Isso é positivo para o coração. Então, por isso que quando nós realizamos a RCP, nós comprimimos lá mecanicamente o tórax, comprimimos esse coração, nós estamos ali produzindo um fluxo coronariano para o coração, para manter ele ali também por mais tempo e consiga gerar condições para ele. Então, nós temos aqui na imagem a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda, que são as principais, as mais volumosas, e elas vão se ramificando e se espalhando por todo o coração, tá bom? Hermes, algum comentário nessa etapa? Perfeito, é isso mesmo. É entender que o sangue ele não vai estar só ejetando sangue para o corpo, né, como um todo, mas também para o próprio coração, através dessas artérias coronárias que elas são originadas no início da aorta, né? Então, quando ocorre a sístole, que esse sangue é ejetado para a aorta, esse sangue também começa a entrar nessas artérias coronárias e começa a irrigar também a parede do coração, né? O músculo do coração. Então, é isso aí, meu amigo. Parabéns. Muito bom, muito legal, show. E aqui eu vou comentar rapidamente dessa parte anatômica e estrutural, porque o Hermes vai dar um foco bem legal, né, nesse tópico, né? Essa questão da compressão, né, de realizar a compressão no tórax do paciente, então é muito importante que a gente entenda, né? No centro do tórax, nós temos um osso aqui chamado de externo, tá? O externo escrito com S mesmo. E esse osso, ele faz conexão articular com as costelas, né? Então, nós temos 12 pares de costela. Essa conexão aqui, essa é uma articulação. Essa articulação nós chamamos de articulação externo-costal, tá? É a articulação externo-costal. Então, entre externo e costela vem um processo articular. Então, é muito importante que também eu coloque ali as mãos para compressão num ponto correto, num ponto aonde eu consiga realmente ter a efetividade na execução e não cause lesões aí no paciente ou não atinja meu objetivo, que é fazer a reanimação cardiopulmonar. Nessa imagem, olha o que a gente consegue perceber. Esse osso aqui é o externo e ele se comunica com a articulação externo-costal, que é essa em azulzinho aqui que vocês estão vendo ao lado, tá? Percebam que no externo, o osso externo, ele tem a parte superior que é chamado de manúbrio, a parte central é o corpo e lá embaixo o apêndice xifoide. Na região entre manúbrio e corpo do externo também eu tenho uma linha de articulação. Por que eu estou comentando isso? Porque é comum, às vezes, as pessoas falarem que estavam comprimindo o tórax e escutaram alguns estalos, né? Esses estalos pode ser realmente a desconexão dessa cartilagem externocostal. Ela se desconecta ali. Pode acontecer a luxação, pode acontecer fraturas ósseas também, lesões ósseas, pode. Tudo vai depender da força, do ponto correto, do perfil anatômico do paciente, de vários outros critérios que podem estar relacionados nesse momento. Então, aqui é uma imagem, por exemplo, ó, de uma luxação de externo. O manúbrio, que vocês estão vendo essa imagem de lado, tá? Vocês estão olhando o tórax de lado. Então, aqui é todo o osso externo, e a parte do manúbrio se desconectou da articulação entre manúbrio e corpo externo. E houve essa luxação. Isso pode acontecer, isso aconteceu devido a um procedimento de reanimação cardiopulmonar. Pode acontecer também uma luxação entre a clavícula e o manúbrio, isso pode acontecer, tá? São situações que estão provenientes. Não podemos dizer que é comum, que deve acontecer, mas dependendo de vários fatores, pode acontecer sim. Né? E nem que é normal também, né, professor? Se falando de adulto, né, a gente ouve muito falar em treinamentos que, fraturou uma costela, continuar com a RCP. Realmente, devemos continuar, né, devido ao risco-benefício.
Mas dizer que é normal, não é normal. Não é Mas se normal. falar de idoso, tudo bem, idoso já tem um problema de calcificação, uma redução de cálcio, né, um favorecimento dessa fraqueza óssea. Mas diante de um adulto, não é normal. Isso pode ser muito de uma técnica errada de como se fazer uma RCP, né? De qual é a posição, qual é a profundidade que eu vou comprimir. Então, assim, se tratando de um adulto, não é normal a gente aceitar uma fratura de costela. Pode acontecer? Pode acontecer. A gente não conhece o paciente, pode ter comorbidades que favoreçam essa fraqueza óssea. Mas é importante também sabermos que uma compressão em uma posição correta, né, numa profundidade correta, ela diminui esse risco de fratura. É isso mesmo, perfeito, Hermes. Muito bom. Aqui é a questão do ponto correto, né? Você quer comentar, Hermes, essa parte do ponto correto aqui, da compressão? Falar da relação de distância aí? Pode dar continuidade, eu vou complementando aqui. Tá. Então, aqui, ó, como eu comentei com vocês, pessoal, aqui é o osso externo, ó, no centro do tórax, tá? Então, lembre-se, né, ele tem 2/3 da sua base inferior lá, inclinado para o lado esquerdo. Não significa que a gente tem que ficar mudando o posicionamento das mãos por causa disso. Ah, então eu tenho que colocar mais a mão para o lado esquerdo? Se você colocar a mão mais para o lado esquerdo, você vai pegar sobre os arcos costais, uma região de muito menor resistência física. Então, aqui você pode causar lesões, fratura de costela ou essa luxação da articulação externo-costal. Isso não é interessante. Tá? Então, por isso que realmente a compressão ela tem que ser em cima do osso externo. Lembre-se, o osso externo é um osso achatado, um osso plano. Então, quando ele se movimenta, você está comprimindo ali de forma plana. Se você comprimir em cima da costela, essa costela pode fazer uma luxação e essa ponta pode perfurar esses órgãos que estão nessa cavidade torácica. Então, muito cuidado aí, não achar que tem que posicionar a mão mais do lado esquerdo, como já ouvimos, tá? E aqui o detalhe, né? O detalhe do posicionamento das mãos. Olha só. Então, um detalhe especial do posicionamento das mãos é realmente apoiar a região tenar e hipotenar. A gente vê muito pessoal, região tenar e hipotenar, né? Não sabe às vezes onde fica. Então, a região tenar, ela está direcionada ao nosso dedão, ao nosso polegar. Tá? Essa musculatura mais volumosa aqui da mão, na linha do nosso polegar, é a região tenar. E a oposta, abaixo da região tenar, fica a região hipotenar, que segue a linha do dedo mínimo, essa parte muscular final da mão. Essa é a região tenar e hipotenar. É essa região que tem que ficar apoiada sobre o osso externo para realizar as compressões de forma efetiva, sem causar pressão nas costelas ou nos ossos que estão ali à frente da região tenar e hipotenar. Por isso que eu tenho que fazer uma flexão, mantendo essa região posicionada sobre o osso externo, sem posicionar os dedos ou a região anterior da mão, tá bom? Hermes, contigo agora, meu amigo. Show, meu irmão, muito bom. Eu gravei um vídeo para o canal do YouTube do IBRAP, falando exatamente sobre o pectus escavato, né? Onde gera bastante dúvida, porque numa profundidade normal, se tratando de adulto, a recomendação é que se comprime a 6 centímetros. Foi feito um estudo italiano, onde, através de exames de imagem, tomografia, demonstrou a profundidade adequada que se deve comprimir um paciente que tenha pectus escavato, né? E um pectus escavato que não tenha feito uma cirurgia corretiva, tá? Então, por exemplo, esse da imagem, onde a gente percebe-se que o externo, ele está, né, deprimido, aprofundado para a região interior do tórax. Então, consequentemente, devemos comprimir esse tórax em uma menor profundidade. E aí, nesse estudo italiano, através de exame de imagem de tomografia, demonstrou que a profundidade correta que devemos comprimir esse paciente é em torno de 3 a 4 centímetros. Então, é menor, né? Então, normal de 5 a 6, diante desse paciente que tem a pectus escavato de 3 a 4 centímetros.
exatamente esse exame mostrou que a profundidade correta para se fazer uma contração do coração é em torno de 3 a 4 centímetros. Que legal, que bom, Hermes, muito legal. E Hermes, nesse posicionamento aqui, ocorre uma leve, né, diferença no posicionamento aí do coração dentro da caixa torácica, né, desse tórax escavatum? Esse exame aqui, que está mais para a direita, né? Não, na verdade, ele está mais para a esquerda, Para a porque aqui esquerda, a né? coluna, aqui atrás é a coluna, Isso, né? A isso, coluna, aqui é o pulmão direito e aqui é o pulmão esquerdo. isso. Na verdade, esse estudo ele não demonstrou essa questão de diferença se ele está mais posicionado para um lado ou não. Mas a gente percebe que ele ainda é ligeiramente para a esquerda, né? Então, o normal do coração, além dele estar na parte central, mas ele ser ligeiramente desviado para a esquerda. E no pé escavato demonstra realmente que ele continua desviado para a esquerda, né? Eu já ouvi de um professor, Ednei, que a compressão ela deve ser 2 dedos acima do apêndice tifoide, ligeiramente para a esquerda. Eu acredito que seja exatamente por essa questão anatômica, né, de coração estar desviado mais para a esquerda. Mas eu não cheguei a realmente ver isso recomendado em diretriz, em protocolo. E até porque tem bastante variações anatômicas, né? O Pectus excavatum, ele tem uma relação muito anatômica individual de cada um, né? As pessoas que têm, elas podem ter um Pectus excavatum um pouco mais superficial, outros um pouco mais profundo. Não significa que esse superficial vai ter mudança do posicionamento anatômico do coração. Já naqueles que têm mais profundo, pode ser que tenha alguma relação maior de profundidade e tem algum desvio superficial anatômico, né? Então, é algo bem interessante e que merece ainda bastante estudo, né, Hermes? É algo que vem evoluindo bastante o estudo, com base também no número estatístico que não é tão alto assim, né? Exatamente. Legal. Bom, vamos falar aqui dessa. Estou na parte final aqui, anatômico fisiológico, para passar um pouquinho mais para o Hermes falar do procedimento de esporte básico. Quero que vocês entendam muito bem, pessoal, essa etapa aqui, que eu vejo que é uma etapa, um marco para o entendimento nosso das manobras de reanimação cardiopulmonar, né? Que é realmente entender que toda vez que eu comprimo esse coração, comprimo esse tórax e faço ali um movimento mecânico de sístole e diástole, eu estou fazendo ali um movimento com o coração de ejetar, de expulsar, de sístole, né? De mandar sangue para fora. E esse sangue que está sendo mandado para fora do coração, ele está chegando aos órgãos vitais, principalmente ao cérebro e aos outros demais órgãos, para nutrir esses órgãos, levar também ali oxigênio. O papel é fazer realmente um bombeamento mecânico. Da mesma forma que quando eu tiro a pressão e volto ao posicionamento correto, esse sangue novamente vai ter o seu reenchimento. Então, eu estou simulando a sístole e diástole, com o objetivo de levar sangue ao restante do corpo. No momento que eu comprimo o tórax, desculpa, essa compressão do externo sobre o coração, que vai ser pressionado sobre a coluna da região dorsal, as vértebras dorsais, faz com que o coração ali seja comprimido, ejete sangue para fora, aumenta-se essa pressão dentro da cavidade torácica, né, o aumento da pressão intratorácica, fazendo o sangue fluir tanto para as regiões superiores quanto para as regiões inferiores. Quando eu tiro a pressão, eu diminuo a pressão intratorácica, o volume de sangue ali, o retorno venoso acontece para dentro das cavidades cardíacas e assim eu vou simulando o processo fisiológico de sístole e diástole no nosso coração. O que eu chamo a atenção de vocês?
Que quando nós falamos de compressão, o Hermes vai falar na sequência do ritmo. Tem que ter um ritmo. E eu não posso ficar muito tempo parado. Então, olha só, esse gráfico que mostra que quando eu começo as compressões, lá comecei 1, 2, 3, 4, 5, 6, comecei a contar e a comprimir. Ao longo da minha compressão, das 30 compressões, eu vou melhorando esse fluxo de ejeção do coração. Eu vou melhorando esse fluxo de sangue sendo levado às regiões corporais. Quando eu paro as compressões para poder fazer as ventilações, esse fluxo, ele novamente aqui no gráfico, ele começa a cair. Quando eu começo as primeiras compressões, ele começa a subir por volta das 30 compressões, ele atingiu um ponto ali ideal, né? E depois ele começa a cair quando eu paro. Se eu parar as compressões e ficar muito tempo parado, ou seja, demorei muito para voltar no próximo ciclo, mais tempo esses órgãos ficam sem receber, mais tempo demora o reenchimento desse coração, e aí eu começo a perder ali efetividade em todo esse processo cíclico que você estava montando. Então, por isso, é importante que vocês entendam o ritmo das compressões, a força da compressão, a profundidade, o ponto correto, e não ficar muito tempo parado, entender que eu tenho um tempo ideal para ficar parado ali, para não prejudicar essa fisiologia da compressão. Tá bom? Então, só para que vocês entendam esse detalhe. Hermes, alguma coisa aqui? Posso prosseguir aqui no outro slide? Fica a seu critério. Perfeito, amigo. Pode continuar aí. Aqui vem a sua etapa aí. Aí vem a sua parte. Hermes dá a avaliação, né, do processo de como realizar a reanimação cardiopulmonar, a parte do suporte básico de vida, e aí a gente depois comenta um pouquinho mais aí da parte anatômica. Perfeito, perfeito. Você falou muito bem a questão anatômica, fisiológica, como funciona, qual é o posicionamento do coração, como funciona a parte elétrica, a parte fisiológica. E aí a gente entra, né, especificamente na parada cardiorrespiratória. Então, antes da gente entrar na parte de ressuscitação cardiopulmonar, é importante a gente reconhecer que esse paciente está em parada cardiorrespiratória, né? Então, fazendo brevemente um resumo, em qualquer ambiente pré-hospitalar, né, isso aí é regra, em qualquer ambiente pré-hospitalar, primeira coisa é avaliar se a cena está segura ou não, tá? Então, independente do acontecimento, você tem que avaliar se essa cena está segura ou não. Se a cena estiver segura, você vai dar continuidade no atendimento. E aí, a primeira abordagem é saber se essa vítima ela está consciente ou não, se ela está responsiva ou não. E essa responsividade ela é avaliada, se tratando de adulto, através de dois estímulos. Um estímulo tátil, onde você vai colocar suas duas mãos sobre os dois ombros da vítima, e um estímulo verbal, onde você vai chamar pela vítima. Então, ao mesmo tempo que você vai estar sacudindo a vítima pelos ombros, você vai estar chamando, Senhor, Senhor, consegue me ouvir? Se através desse estímulo, né, tátil e verbal, essa vítima não responder, ali você já garante que aquela vítima está inconsciente, tá? A partir do momento que a vítima estiver inconsciente, você deve pedir ajuda. E o pedido de ajuda deve acontecer se você estiver com outra pessoa no local, seja um curioso ou não. Você delega essa função a essa pessoa. Então, aponte para ela. Fala, você, ligue para 192 ou 193, né, qualquer serviço de resgate da sua cidade, e peça um DEA, tá? Então, você vai ligar, ó, ligue para 192 e busque um DEA, caso ali na região tenha um DEA disponível, certo? A partir desse momento que a vítima está inconsciente, que você pediu ajuda, você vai avaliar se essa vítima respira ou não, tá? E a avaliação da respiração se dá através da observação do tórax. Para quem é profissional de saúde, é profissional da área, do APH, treinado, capacitado, ele pode avaliar o pulso, né, de forma simultânea com a avaliação da respiração. Então, quando você olha para o tórax, você palpa o pulso, né, e o pulso de preferência no adulto é o pulso carotídeo, né, tem que ser um pulso central.
Então, nós temos aí o pulso carotídeo, o pulso femoral, e para ser mais fácil, né, de avaliação, o pulso carotídeo é o pulso de primeira escolha. Então, você palpa o pulso carotídeo e, ao mesmo tempo, você vai estar avaliando se essa vítima respira ou não, entre 5 a 10 segundos. Vítima inconsciente que não respira e que não tem pulso central, essa vítima está em parada cardiorrespiratória. Show. Então, a vítima em parada cardiorrespiratória, né, devemos iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. E para se fazer boas compressões cardíacas, eu preciso de alguns critérios. Então, primeiro, posicionamento, né? Então, o ideal para você fazer boas compressões cardíacas, você está lateralizado à vítima, né, com a sua região hipotenar e tenar, né, na região inferior do externo, no terço inferior do externo, tá? Geralmente a gente orienta 2 dedos acima do apêndice tifoide, que é realmente na região central do coração, certo? Com os braços estendidos, então sempre manter os braços estendidos, o ombro, o cotovelo e a mão em um ângulo de 90 graus. Isso porque durante as compressões vai se fazer as compressões utilizando o peso do tronco da pessoa e não a força dos seus braços. Quem já fez compressões cardíacas sabe que cansa muito, né? Então, o ideal é você utilizar o peso do seu tronco durante as compressões e não a força dos seus braços, porque a gente precisa manter compressões de qualidade o tempo todo. Uma compressão mecânica, aquela compressão que é feita por um compressor, ele tem uma eficácia menor que 30% comparado a uma compressão fisiológica. Então, a compressão fisiológica, ela é o ideal. Se esse coração não está fazendo uma compressão de qualidade, a gente vai tentar fazer essa compressão por ele. Então, a gente tem que manter uma compressão de qualidade o tempo todo para conseguir fazer com que esse sangue circule, tá? Então, ter o posicionamento correto faz total diferença. A profundidade que você vai comprimir esse tórax é de 5 a 6 centímetros, certo? Numa velocidade de 100 a 120 vezes por minuto. E aqui é importante a gente reforçar que essa velocidade não é frequência. Não é que você vai comprimir 100 vezes, é a velocidade que você vai comprimir. Então, no suporte básico de vida, a gente sempre orienta, né, como primeira recomendação, de acordo com o protocolo, é que se faça 30 compressões para 2 ventilações. Essas 30 compressões, elas têm que ser numa velocidade de 100 a 120 vezes por minuto. Isso quer dizer que essas 30 compressões têm que ser feitas, né, em um tempo de 15 a 18 segundos. Então, é como se eu fizesse aí 2 compressões por segundo, tá? Então, são compressões rápidas. É isso que a velocidade quer dizer, não é a frequência especificamente, né? De se fazer 100 compressões por minuto, não, mas a velocidade que eu devo comprimir. E aí, uma coisa importante que é aquilo que o professor Dinei já comentou, que a cada compressão permitir com que esse tórax retorne. Então, quando você comprime esse tórax, você está fazendo a sístole. Essa é a ideia, o objetivo, de você fazer com que esse coração se contraia e que esse sangue seja injetado. Quando você permite com que esse tórax retorne, você está fazendo a diástole, permitindo com que esse coração relaxe, se enche de sangue, para que numa próxima compressão você consiga injetar esse sangue rico em oxigênio. Então, sempre, a cada compressão, permitir o retorno total do tórax. Então, para a gente fazer compressões cardíacas de qualidade, devemos seguir esses 4 critérios. Tranquilo? E aí, professor Dinei, alguma coisa aí a complementar? Perfeito, perfeito, Hermes. Não, tá sensacional. Acho que agora, né, você explicando esses detalhes, esses princípios de um bom atendimento, com base no que nós falamos de anatomia, aí o pessoal entendeu o porquê que tem que retornar, né? O porquê até da velocidade, né, Hermes, né? De não ficar tanto tempo parado, a profundidade lá de 5 a 6 centímetros, todos esses detalhes, eles têm uma explicação anatomofisiológica importante para um bom resultado aí de sobrevida do paciente, né? Se a gente começa a falhar ou não prestar atenção
nesses detalhes, o maior prejudicado vai ser o paciente ali que nós estamos atendendo. Então, toda vez que a gente está realizando um procedimento, bem como o Hermes comentou, a gente tem que pensar também o que está acontecendo ali no organismo daquela pessoa para que o resultado seja melhor. Será que o que eu estou fazendo correto, a profundidade está correta, a velocidade está correta, o retorno do tórax está acontecendo, e vou corrigindo ali, se eu não fiz correto, eu vou corrigindo para melhorar essa condição. Então, muito bem explanado aí, Hermes, sensacional, show. E uma coisa importante, né, é entender que a gente vai ter essa noção de profundidade, de velocidade, através de treinamento. Não existe uma receita de bolo, né? É treinar, é você treinar em bonecos, e os bonecos mais aí tecnológicos possíveis vai te dando essa noção, né, de quando você vai estar comprimindo numa profundidade correta, numa velocidade correta. Então, tem bonecos aí que existem monitores, onde você comprime e mostra nesse monitor a profundidade que você está comprimindo. Então, devemos treinar para que possamos ter essa noção, né, da profundidade correta e da velocidade correta, né? Não é uma receita de bolo. Isso se parte muito de treinamento. Isso aí, isso mesmo. Perfeito. Aí tá as ventilações, Hermes. Show. Se tratando de ventilações, né? Os estudos mostram, e aí é importante a gente reforçar, que, lógico, que numa PCR é melhor você comprimir do que você não fazer nada. Isso é óbvio, né? É muito melhor você fazer só compressões. Mas se formos comparar uma RCP com só compressões e uma RCP com compressões e ventilações, fazer RCP com compressões e ventilações é muito melhor. Então, ventilar o paciente é importante na parada cardiorrespiratória. Por mais que saibamos que o paciente adulto, ele para mais por origem cardíaca. E que, teoricamente, um paciente que para por origem cardíaca quer dizer que existe uma reserva de oxigênio nesse sangue. Porém, esse sangue ele não está circulando. Então, por isso que é tão importante, se tratando de adulto, iniciar as compressões cardíacas de forma mais rápida possível. Mas também é importante entender que essas ventilações são fundamentais, porque após um período, não vai ter mais essa reserva de oxigênio. E aí, só fazer esse sangue circular vai ser o suficiente? Não. Eu tenho que fazer um sangue circular e um sangue rico em oxigênio, né? Então, ventilações na parada cardiorrespiratória é fundamental. E aí, existem 3 formas de ventilar. Existe o boca a boca, né? Existe a máscara de bolsa, o Pocket Mask, e existe o dispositivo bolsa, válvula, máscara com reservatório, vulgarmente conhecido como Ambu, sabendo que Ambu é uma marca e não o nome real do dispositivo. Então, se formos fazer uma ventilação boca a boca, né, isso será em situação onde você não tem nenhum dispositivo. Porque se você tiver um dispositivo de barreira, você vai dar preferência por um dispositivo de barreira. E aí, quando você for realizar essa ventilação, você deve ocluir as narinas para que esse ar ele não retorne e ele não chegue o suficiente nos alvéolos. Então, você fecha as narinas com a sua boca em forma de peixe, você acopla na boca da vítima e você ventila. Essa ventilação, para ela ser eficaz, você tem que observar que esse tórax se expande. Então, a cada ventilação, observar com que esse tórax se expande. Se esse tórax expandiu, quer dizer que a quantidade de ar que você insuflou é o suficiente. Se esse tórax não expandiu, você pode melhorar a questão da abertura de via aérea, né, porque é importante, antes da ventilação, fazer uma abertura de via aérea, porque estamos falando de um paciente clínico. Então, diante de um paciente clínico, possamos fazer essa inclinação da cabeça, né, essa extensão da cabeça. E aí, após fazer essa extensão da cabeça, você tentar novamente uma nova ventilação. Se esse tórax não expandir após uma segunda tentativa, não fique muito tempo tentando ventilar. O ideal é que você faça essa ventilação entre 5 a 10 segundos. Não conseguiu ventilar após 2 tentativas, volte para as compressões, tá? Porque as compressões são fundamentais. Temos a máscara de bolsa, o Pocket Mask, que é uma máscara de silicone, onde ela possui uma válvula.
Essa válvula permite com que esse ar que você insufla entre nas vias aéreas do paciente, mas o ar do paciente ele não retorna para você. Então, isso vai te proteger contra transmissões aí de doenças por aerosóis ou gotículas, tá? Não é uma proteção 100% eficaz, mas ela te consegue proteger aí em torno de 90%, dependendo da sua eficácia de fixar bem essa máscara na face do paciente, né? Porque não é só questão de gerar aerosóis e aí ser expulso pela válvula, não. Também, se você não vedar bem essa máscara na face, esse ar vai escapar pelas laterais, né? E aí você vai estar sendo exposto aí por gotículas aerosóis. E também temos aí o AMPU, né? A bolsa válvula máscara. O AMBU, pessoal, o ideal é que você faça a ventilação utilizando o AMBU quando você tiver um atendimento em equipe, tá? Porque durante as compressões eu preciso ter uma pessoa responsável pela compressão e uma pessoa responsável pela ventilação. O AMBU, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma boa vedação, uma boa ventilação, se eu estiver sozinho, porque eu vou estar lateralizado, e aí, mesmo lateralizado, além de comprimir, eu tenho que ventilar. E sabemos que não é fácil ventilar com AMBU, existe uma técnica correta. Então, o ideal que se faça a ventilação com AMBU é quando você estiver em equipe, tá? Se você estiver ventilando com um AMBU, sem esse AMBU estar conectado a uma fonte de oxigênio, você vai estar ofertando aí 21% de O2. Agora, a partir do momento que esse AMBU está conectado a um cilindro de oxigênio e ele tem um reservatório, você consegue aí emitir mais de 90% de oxigênio. Tá? Então, é um ótimo dispositivo de ventilação. Então, temos aí 3 formas de ventilar no suporte básico de vida, tá? E aí a gente vai dar preferência de acordo com a situação, de acordo com o meu conhecimento, de acordo com os recursos que eu tenho ali no momento, para ter uma preferência ali da melhor forma de ventilar. Show. Falarmos do DEA, né, do desfibrilador externo automático. O DEA, como o próprio nome já diz, é um aparelho automático, ele vai estar falando com você. Basta você ligar esse aparelho e ele vai dizer, né, o que você deve fazer. Então, ele vai te dar todo o passo a passo, uma sequência. E aí, o IBRAP criou um passo a passo, uma metodologia que facilite o uso do DEA. Então, ao você ter um DEA disponível, a primeira coisa é você retirar ele da bolsa, da maleta, e você ligar o aparelho. Após você ligar, você vai posicioná-lo ao lado da cabeça, tá? Porque quem está na cabeça vai ser mais fácil de manusear o aparelho. E ele também não te atrapalha na hora da troca de função, certo? Então, é um ótimo local para você poder posicionar o DEA. Após isso, você vai pegar as pás que se encontram dentro da maleta e vai posicionar no tórax do paciente, tá? A posição de preferência é uma pá direita e uma pá abaixo da mama esquerda. Mas uma coisa que eu gosto de falar, isso é uma preferência. Precisamos entender o princípio. E o princípio é você ter um coração entre uma pá e outra. Porque a corrente elétrica, ela sai de uma pá e vai em direção a outra pá. Então, se o coração estiver no meio, ele vai ser acometido. Então, o princípio é que o coração esteja entre uma pá e outra. A preferência é a posição que eu vou colocar essa pá, né? Isso vai depender da situação, do meu doente, do meu conhecimento, dos recursos que eu tenho disponíveis. Mas para simplificar o conhecimento, para fazer com que esse conhecimento chegue, né, ao maior número de pessoas com uma melhor facilidade, né, se recomenda como primeira escolha essa posição anterolateral, de ter uma pá abaixo da clavícula direita e uma pá abaixo da mão esquerda. Mas não é proibido você inverter, por exemplo, essa pá, tá? O importante é entender que o princípio é manter esse coração entre uma pá e outra. E aí, após você colar essas pás, né, você vai conectar o conector dessas pás no aparelho. Então, você vai fixar esse conector no aparelho. Alguns deles já vêm conectados, outros não. Então, os que não tiverem, você conecta esse conectorzinho das pás no aparelho. E aí, esse desfibrilador ele vai começar a falar. Então, ele vai falar partes do paciente, analisando o ritmo. Nesse momento,
durante toda a instalação do DEA, sempre vai ter uma pessoa comprimindo. Não para de comprimir. Quem está instalando, ele é responsável por colocar as pás, por ligar o aparelho, sem atrapalhar as compressões. E durante o momento que o desfibrilador fala a face do paciente analisando o ritmo, todos param de triscar um paciente. Então, quem estava comprimindo, nesse momento para, e aí o aparelho vai fazer a leitura do ritmo, e ele vai dizer se esse ritmo é um ritmo chocável ou não. Ou seja, se o choque está indicado ou não. Se o choque estiver indicado, quer dizer que esse coração ou vai estar em taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Isso quer dizer que a atividade elétrica do coração ele está anormal, está de forma irregular. E aí, o choque é indicado por quê? Porque o choque ele tem a função de zerar essa atividade elétrica. Então, a partir do momento que a gente aplica o choque, zera essa atividade elétrica anormal para que o nó sinusal, né, como a gente já aprendeu, volte a assumir a atividade elétrica do coração. Então, por isso que a gente aplica esse choque. Então, o choque indicado pede para todo mundo se afastar, vai carregar o choque e você vai apertar o botão do choque e desfibrilar esse paciente. Após você desfibrilar, você volta com a RCP, exatamente para você estimular o nó do sinusal a ter a sua função normal. Caso esse choque não está indicado, isso quer dizer que o paciente ou está em assistolia ou está em AESP, tá? A assistolia é quando não existe atividade elétrica e nem atividade mecânica. Então, se não existe atividade elétrica, não tem por que chocar, sabendo que o choque, a função dele é zerar a atividade elétrica. A AESP, existe atividade elétrica. Essa atividade elétrica, ela está organizada, certo? Então, se existe uma atividade elétrica organizada, não tem por que eu desfibrilar. Eu vou desfibrilar uma atividade elétrica normal. Porém, na ESP, existe uma atividade elétrica organizada. Então, por isso, não tem por que eu desfibrilar o paciente. Então, quando o choque não estiver indicado, quer dizer que esse paciente vai estar em 2 ritmos, que são os ritmos não chocáveis. Nesse caso, a gente volta com a RCP, com as compressões e ventilações. Esse é o passo a passo da utilização do DEA. Mestre, se você quiser complementar aí, fica à vontade, viu? Tranquilo, tá perfeito, Hermes. Show de bola. E o atendimento é exatamente isso, né? É eu poder reconhecer esse paciente em PCR, né? A partir do momento que a gente reconhece esse paciente que está em parada cardiorrespiratória, pedir ajuda, tá? Então, a gente aprendeu que se tiver alguém no local, devemos, né, direcionar a essa pessoa que ela peça ajuda e que ela busque um DEA, caso tenha. Vou dar uma outra situação. Caso você esteja numa cena e você está sozinho, mas se você tem um celular, né, se você tem um celular, você pode discar no seu celular, colocar no Viva Voz, e ao mesmo tempo que você vai dando continuidade no atendimento, você vai conversando com a regulação médica. Assim você não perde tempo para iniciar as manobras de RCP. E aí, o quarto passo, né, o terceiro passo, que é o passo da ressuscitação cardiopulmonar, que é exatamente as compressões cardíacas e as ventilações. Se tratando aí de suporte básico de vida, a gente já sabe que a recomendação é que se faça 30 compressões para 2 ventilações, fazendo isso por 2 minutos ou antes, né, caso quem esteja comprimindo canse. Tá? Então, já há essa recomendação que, mesmo não dando os 2 minutos, eu já posso trocar a função caso haja ali um cansaço pelo compressor. Isso para a gente manter uma qualidade na compressão o tempo todo, porque a gente já sabe que essa compressão mecânica que a gente realiza, ela já não tem a mesma eficácia. Então, se a gente estiver cansado fazendo as compressões, aí que a gente não vai conseguir fazer uma compressão de qualidade. Então, o objetivo é fazer compressões de qualidade o tempo todo, tá? A troca de função pode ser a cada 2 minutos ou antes, se houver cansaço. E aí, fazer o uso do DEA assim que disponível. Então, o DEA está disponível, pessoal, é aquilo. Quem estiver com o aparelho, vai instalar, enquanto o outro vai manter as compressões. Assim que o aparelho estiver disponível, estiver instalado, ele vai comunicar para a gente se afastar, porque ele vai analisar o ritmo. Ele vai analisar se esse ritmo é chocável ou não. E aí, a partir do momento que esse aparelho estiver conectado, temos que entender que esse aparelho, de forma automática,
a cada 2 minutos, ele vai fazer a leitura do ritmo. Então, a cada 2 minutos, ele vai fazer a leitura do ritmo. Então, não precisa a gente ficar contando ciclos, nem contando um minuto, porque a gente vai manter as 30 compressões para 2 ventilações até o DEA falar para a gente se afastar, para que ele possa analisar esse ritmo novamente, tá? Então, esse é o atendimento em equipe através da utilização do DEA. Ótimo, perfeito. Os 4 passos aí que salvam vida, né? Nós falamos tanto. Muito bom, Hermes, sensacional. Vou até aproveitar aqui um comentário aqui, uma pergunta, né? A gente está nessa parte falando de ideia. Primeiramente, parabéns, Hermes, pela explanação sensacional, como sempre, né? Muito bem didático aí. O desfibrilador, né? Uma das perguntas aqui foi se o desfibrilador, na hora que ele dá o choque, o objetivo dele é fazer o sangue sair do coração ali, fazer a sístole, né? Ou ele reverter, Hermes, um ritmo irregular, né? Você já comentou aí, mas como surgiu a pergunta aqui, a gente retoma aí só para esclarecer. É uma boa pergunta, porque em treinamentos, em lives, surgem muitas dúvidas em relação a isso, né? A função do choque, do ato de você desfibrilar, é você zerar uma atividade elétrica que não está normal, né? Para quê? Então, quando essa atividade elétrica ela não está normal, quer dizer que ela está originando fora do nodo sinusal. Então, se a gente fala de uma taquicardia ventricular ou de uma fibrilação ventricular, quer dizer que esse foco elétrico, esse estímulo elétrico, está se originando no ventrículo, né? Que não é o normal do coração. O normal é que esse estímulo elétrico ele venha do nosso sinusal. Então, o choque ele vai zerar essa atividade elétrica que não está normal. Essa é a função do choque. O choque ele não tem função de reconhecer o paciente em parada. O desfibrilador, na verdade, o desfibrilador não tem ele não avalia se o paciente está em parada, ele não avalia se o paciente voltou, que teve o retorno da circulação espontânea, e o desfibrilador não faz com que esse coração bombeie, né? Ele não estimula o coração a bombear mais, não. A função do desfibrilador é aplicar o choque para zerar essa atividade elétrica que não está normal. Então, é como se ele parasse totalmente o coração. Parou o coração. E aí, o nosso sinusal, né, seja por de forma voluntária mesmo, de forma automática, e ele vem a ter a sua função normal, ou através de nossas compressões após esse choque, ele volta a assumir a função elétrica, tá? Então, por isso que é importante a gente voltar a RCP após a desfibrilação, porque nem sempre o nosso sinusal ele volta já assumindo a atividade elétrica e nem sempre ele volta assumindo de uma forma eficaz. Então, às vezes, nosso coração ele volta bradicárdio, volta fraquinho. Então, você aplica uma RCP para fazer com que esse coração ele comece a assumir a sua função normal, batendo numa qualidade normal, numa força normal, tá? Então, essa aí é a função do choque. Muito bom, Hermes. Muito bem explicado aí. Bacana. Pessoal, bacana, muita gente aqui que a gente conhece, Magnaldo tá aí, César Moraes, Denise, a Priscila, meu irmão Rogerinho Vieira. Vamos puxar uma pergunta aqui do Rogerinho Vieira, meu irmão aqui. Vamos lá, Hermes, eu sei que você está no tempo aí limite, vamos lá para as últimas perguntas aqui. Hermes, o Vieirinha está perguntando assim, ó, com relação aos compressores mecânicos, o alto pulse, qual a eficácia destes equipamentos comparados com as compressões manuais do socorrista? Eu para ser muito sincero, eu não vi nenhum estudo comparando essa questão, mas esse aparelho ele vai comprimir na profundidade recomendada. Então, ele vai comprimir aí entre 5 a 6 centímetros. Ele vai ter praticamente a mesma função de uma compressão manual. A única diferença é que essa compressão ela vai estar sendo feita por um aparelho e, assim, essas compressões elas vão sendo feitas de forma de qualidade o tempo todo, né? Então, o aparelho está recomendado a comprimir esse tórax na profundidade recomendado no protocolo em geral. Se o Ednei tiver já lido algo diferente, ele pode estar complementando. Na verdade, é só complementar, né? Eu li um estudo britânico que eles falam realmente dos
dos ajustes dos equipamentos que acabam eliminando os erros que são erros humanos, né? Então, aqueles detalhes de erros humanos, o equipamento ele consegue suprir. Lógico que a gente automaticamente você vai ter um desfecho final de resultado num estudo desse, se a gente fizer uma comparação bem melhor, porque ele começa a eliminar o erro humano, que é o erro da fadiga, o erro do posicionamento, o erro da velocidade, o erro do intervalo de tempo. Então, ele começa a eliminar, até porque, assim, quando nós falamos em efetividade do socorrista, a efetividade ela está baseada num conjunto de procedimentos, que é tudo isso que a gente falou hoje aqui, que é velocidade, que é ritmo, que é profundidade das compressões, posicionamento correto. O equipamento ele começa a eliminar esses erros. Lógico que a aplicação do equipamento também, o ajuste do equipamento, se ele também não for adequado, os erros ainda ali eles começam a existir, mas menores do que o humano. Então, assim, nesse estudo britânico, ele não usou diretamente uma comparação entre o homem, né, e a máquina, mas ele usou realmente a efetividade do equipamento comparado aos erros que são cometidos pelo humano durante uma RCP. Então, assim, os resultados são muito positivos, né? A gente tem visto aí resultados na prática e nos estudos muito positivos quanto ao uso do AutoPulse e até outras marcas aí mostrando ser muito bom. Quem sabe aí seja algo realmente bom para nós aqui também. Obrigado, viu, Vieira, pela pergunta aí. E esse aparelho está sendo ainda mais exigido agora na pandemia, né? Então, já traz aí na diretriz uma recomendação forte de se utilizar esse aparelho para evitar ali o risco mínimo ali de transmissão pelo socorrista muito próximo à vítima, né? Então, se quem tem um autopulse hoje é recomendado de colocá-lo durante uma RCP para evitar com que o socorrista esteja ali fazendo uma compressão muito próxima da vítima. Verdade, James. Um detalhe muito importante que você comentou agora, né? Essa questão, o momento que nós estamos vivendo é bem interessante, né? Isso é realmente muito bom. Para a gente fechar aqui, a Denise perguntou aqui assim, ó, se o paciente ventila, mas não responde, faço só compressões, certo? Mas elas devem ser ininterruptas? Isso. É assim, se a vítima ventila, ela não está em parada cardiorrespiratória, tá? Então, se a vítima ela está inconsciente, ela não responde, mas ela ventila, ela pode estar em desmaio, né, em síncope, tá? Ou então ela está em alguma outra alteração que rebaixou o nível de consciência dela. Então, nesse caso aí, se tratando de primeiros socorros, né, é a gente colocar a vítima em posição lateral de segurança, né, pedir socorro, pedir ajuda, tá? E aguardar o socorro, né? Se a gente souber a causa desse rebaixamento de nível de consciência, a gente pode estar ali auxiliando. Se é uma vítima que tem um nível de consciência mínimo, mas ela tem, né? Eu posso estar levantando as pernas para favorecer o retorno da circulação ao coração e melhorar a perfusão cerebral, né, e assim eu melhoro a consciência dessa vítima. Então, se essa vítima ventila, quer dizer que ela não está em parada cardiorrespiratória e nem parada respiratória. É uma outra causa. Agora, se a vítima estiver inconsciente e sem respirar, porém com pulso, isso quer dizer que ela está em parada respiratória, tá? E assim, aí depende. Porque, de uma forma geral, a diretriz americana, ela traz um protocolo que favoreça o conhecimento para o maior número de pessoas. Então, com essa finalidade, ele simplifica, né, o entendimento da parada cardiorrespiratória e do SBV. Então, para você que não é profissional de saúde, não é profissional da área, não tem capacitação em avaliação de pulso, não é treinado, não é experiente, se você identificar que a vítima está inconsciente e sem respirar, você já pode iniciar a RCP. Já existe essa recomendação. Agora, se você é profissional da área, treinado, com experiência, sabe avaliar pulso, o ideal é que você avalie pulso, porque você vai saber diferenciar quando o paciente vai estar em parada cardiorrespiratória e quando o paciente vai estar apenas em parada respiratória. E aí você vai delegar
né, o melhor tratamento de acordo com a situação da vítima. Então, se a vítima estiver em parada respiratória apenas, você vai ofertar uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. E aí, quando der 2 minutos, você vai reavaliar essa vítima. Se essa vítima estiver em parada cardiorrespiratória, você vai aplicar a RCP, conforme a gente já aprendeu, tá? Então, isso depende muito, se você é profissional, tem conhecimento, tem experiência, para saber se você vai avaliar pulso central ou não. E aí, se você avaliar, você vai saber diferenciar se é uma PCR ou uma parada respiratória. Se você não tem essa experiência, após confirmar que a vítima não respira, você já pode iniciar a RCP. Isso aí, muito bom, Hermes, perfeito, show de bola. Pessoal, o Hermes eu sei que o Hermes tem um compromisso aí, já está estourando aí, né, pro compromisso dele também, né, então gostaria aí de agradecer, Hermes, sua participação, sua brilhante participação aqui, é uma honra te receber aqui em nosso canal, as portas estão sempre abertas, sempre que quiser participar, fazer aqui uma live aqui para o nosso público, o pessoal é sempre bem-vinda, tá, irmão? Obrigado mesmo mais uma vez aí pela sua participação e por ter aceito o convite. Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado. Sabe que você é um grande amigo aí que eu adquiri nessa vida e uma amizade que eu quero levar para a vida toda. Aprendo muito com você, como sempre. Em qualquer área aí que você ministra, você é o cara. Você sabe muito e a gente percebe o quanto você quer transmitir esse conhecimento que você tem para as pessoas, né? E isso eu acho que é a maior dádiva de um instrutor, de um professor. É você não guardar o conhecimento para si, mas sim você poder compartilhar esse conhecimento para que mais e mais pessoas adquiram, né, e consigam colocar em prática para que vidas sejam salvas. Então, sou muito grato por nossa amizade, sou muito grato a você por me inspirar tanto e por me ensinar tanto, e muito obrigado pelo convite também, né? Então, é uma honra estar aqui nessa live com você, discutindo sobre um tema que você sabe que, em particular, eu gosto muito, amo falar sobre o SBV, amo falar sobre parada cardiorrespiratória, porque é um conhecimento que todos devemos saber, independente se é profissional ou não, né? Quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, maior chance de alguma vida ser salva, né? Como vários exemplos a gente tem aí no nosso programa. E só respondendo aí o César Moraes, é isso aí, meu irmão. Essas três situações aí, tá correto, viu? Perfeito. E é isso, pessoal. Ótima noite. Parabéns para quem estava aqui, né, presenciando essa live, trocando conhecimento, aprendendo, compartilhando. E é isso aí que a gente vai fazer a diferença no mundo. Obrigado, viu, meu irmão? Valeu, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que participaram conosco aqui. A live vai ficar gravada aí para vocês reverem. O material vai ser postado lá para vocês também no nosso Telegram. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Hermes, sem palavras para te agradecer. Estamos juntos, meu irmão, mais uma vez. Até a próxima, irmão. Valeu, obrigado. Um Até, um abraço. abração. Tchau, Um tchau. abraço a todos.